Antônio, por favor. Marco Antônio falará a respeito da etiopatogenia, ou seja, as causas relacionadas com essa condição chamada esclerose lateral amiotrófica. Boa tarde, gente. Eu tenho uma missão de... Muito boa tarde, primo. Prazer estar com vocês aqui, mais uma vez. Me deram uma missão um pouco difícil, hoje à tarde. Não estar com vocês, que é o prazer, mas é tentar explicar por que a gente adquire ela, ou por que a gente tem a esclerose lateral amiotrófica. Eu tentei fazer uma aula ilustrativa, vamos tentar animar um pouco essa aula, e eu vou tentar explicar para vocês o que os cientistas estão tentando fazer para explicar os diversos mecanismos que causam as diferentes formas da doença do neurônio motor. Porque a gente sabe que a variabilidade clínica dentro de uma doença do neurônio motor ocorre. A gente sabe que a manifestação clínica de um paciente para outro é diferente. Então isso que nós temos que considerar também como causa. E o Congresso não deixa de ser diferente, ele avança nas diferentes formas de acometimento do neurônio motor. Se nós formos considerar o neurônio motor como uma célula, como todo neurônio, o neurônio motor é uma célula muito extensa. O neurônio motor é uma célula que tem um corpo celular e tem um prolongamento grande até o músculo. Então, existe um caminho extenso para ele ser acometido, desde o corpo, desde o núcleo, até o prolongamento dele, que se chama axônio. Então ele pode sofrer determinadas lesões, ações, dentro do núcleo dele, onde a gente encontra o DNA, que pode estar alterado, no citoplasma, onde se encontra, por exemplo, a mitocôndria, o retículo endoplasmático, no meio externo, onde nós podemos ter a ação da micróglia, que é o sistema inflamatório que envolve o neurônio. Nós podemos ter o envolvimento do transporte axonal ou do axônio. Nós podemos ter o que a gente chama de astrocitose, que é uma ação externa também do sistema inflamatório. Podemos ter uma disfunção energética. Por exemplo, nós nos sentimos mais cansados nesse calor. Nós estamos necessitando usar nossas mitocôndrias, gerando fadiga. Então, tudo isso pode estar acometido. E nós sabemos que 10% dos pacientes têm a forma genética. E 90% nós temos a forma esporádica, que não são genéticas da doença. Só que é muito mais fácil descobrir por que se tem a doença no grupo pequeno. Várias pessoas que têm a mesma característica, a mesma forma de doença, estudando a forma familiar, onde está a raiz do problema. Então nós temos que determinar uma forma característica, genética, num grupo pequeno, para sabermos a causa. Então é nessas pessoas que têm a forma familiar, em que fica mais fácil estudar a causa da doença. Por exemplo, dentro da forma familiar, a forma mais comum é a C9orf, nesse cromossomo, nessa forma familiar. Temos a forma SOD1, a TARDP, a forma FUS, a VCP, a optoneurin e a forma desconhecida. Então, a característica, a distribuição da doença familiar é essa. Enquanto isso, nas formas aparentemente esporádicas, em que nós não temos a determinação genética, nós temos 91% dos casos. Então é nesse horizonte aqui, em que temos uma alteração genética, é que nós vamos atrás da causa, onde está o funcionamento errado do neurônio, em que nós vamos buscar o que está acontecendo dentro da célula. A evolução dos métodos científicos permitiu que a gente saísse do ambiente externo e entrasse dentro da célula para estudar o que está acontecendo lá dentro.
E olhando o que está acontecendo lá dentro, nós descobrimos que existem genes causadores da esclerose lateral amiotrófica, que são alterações no nosso cromossomo, no nosso DNA, que estão envolvidos com determinadas funções. Por exemplo, com glutamato, com o transporte dentro da célula, com aquele prolongamento do axônio, com a maturação neuronal, com o metabolismo de proteínas. Mas se vocês observarem aqui, grande parte do que causa, dos genes causadores, estão envolvidos com o quê? Com, escrito aqui, metabolismo do RNA. Vocês vão perguntar para mim, doutor, mas o que é esse metabolismo do RNA? O que se faz isso? Como funciona isso? Pois é, eu vou mais adiante falar para vocês. E aqui nós temos uma classificação hoje da esclerose lateral amiotrófica em tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4, tipo 5. Não, mas doutor, o senhor vai lá na consulta, o senhor fala que eu tenho a esclerose tipo 5, tipo 6. Porque é uma classificação de acordo com a alteração no gene. Essa alteração genética classifica o mecanismo que causou a doença na pessoa. É uma descoberta importante que talvez possa evoluir para um tratamento específico na pessoa. Então vamos lá para aquela alteração do metabolismo do RNA. O ser humano, dentro da célula, da nossa célula, dos nossos neurônios, de cada neurônio motor nosso, nós temos o nosso DNA, que é o nosso código genético. O código genético, o nosso código genético, nosso DNA, é o que vai determinar todas as nossas funções vitais, o que vai determinar o que nós somos. E o DNA, ele funciona como se fosse o presidente da firma. Vamos dar um exemplo. Eu preciso estabelecer a cor do meu cabelo. Eu preciso estabelecer a função motora da minha mão. O DNA, ele precisa mandar uma ordem para estabelecer a função proteica da sustentação, por exemplo, muscular do meu braço. Então, o DNA presidente da firma, ele fala assim: eu vou mandar essa ordem para constituir essa proteína. Mas o DNA, como presidente da firma, o bom presidente, ele trabalha todo dia? Não, ele pode até trabalhar, mas ele nomeia um diretor. Nesse caso, o diretor é o RNA. Só que o RNA, ele é a semelhança do DNA. Então, o DNA, ele se divide, ele parte, ele faz uma divisão, e existe uma semelhança, existe uma enzima que cliva esse DNA, e um fragmento do DNA é copiado e sai da célula com a mensagem semelhante ao DNA. Isso é chamado de transcrição. E esse fragmento com a mesma semelhança do DNA é chamado de RNA mensageiro. Esse RNA mensageiro, ele agrega a um outro tipo de RNA chamado RNA transmissor, e junto com numa organela chamada ribossomo, que contém outro tipo de RNA, vai formar a nossa proteína, que são as proteínas que dão a função do nosso neurônio. Para vocês entenderem, eles estão livres da célula. Então, esse RNA, traduzido, formando nossas proteínas, estabelecem todas as nossas funções, todo o nosso código genético, tudo que funciona dentro do nosso corpo. Então, quando aqueles genes estão alterados, que causam a doença e que descobriram tudo isso, é que esse metabolismo não funciona direito. E aqui está uma figura mostrando que nós temos o nosso DNA, uma transcrição, um RNA, a tradução e a proteína. O erro na transcrição do DNA, aqui funcionando direito, o erro na transcrição desse DNA é o que causa a maior parte das doenças, a maior parte dos mecanismos causadores da esclerose lateral amiotrófica familiar. E os mecanismos testados até hoje são na base dessas alterações do RNA, da tradução para a proteína. Bom,
Olha como isso se traduz dentro de uma célula do neurônio. Por exemplo, se você acumula uma proteína, essa proteína dentro do neurônio, ela vai formar um agregado. Isso provoca um estresse dentro do setor de produção de proteínas. Você já deve ter ouvido falar na imprensa a respeito de uma proteína TDP-43, saiu recentemente aí. É uma proteína que ela entrando no citoplasma, quer dizer, fora do ambiente do núcleo, ela é extremamente tóxica, causa uma doença familiar. Essa FUS também. Esse estresse aumenta a agregação dessa proteína e bloqueia também a função oxidativa, que é a produção de oxigênio da célula. Isso causa a morte do neurônio, uma morte progressiva. Então, esse mecanismo também compromete a própria função de transporte de nutrientes para a própria célula. Esse RNA, esse metabolismo do RNA acaba desregulando toda a função da nossa célula chamada neurônio motor. Então, um simples gene alterado, o RNA não funciona, desregula todo um controle e equilíbrio e existe uma propagação. Aqui é um outro exemplo. Existe um controle funcional por essa partícula chamada PDI. E ela estabiliza o mecanismo de quando ativar e quando matar quando se matar o neurônio. Se você acumula proteínas por metabolismo do RNA errado, você não tem um transporte eficiente ao longo do neurônio, o metabolismo errado acumula fatores oxidativos na célula, a disfunção desse PDI vai acumular disfunção energética da célula, e aí, não tendo energia, a mitocôndria não funciona e o transporte também não funciona e o neurônio vai morrer. Então, um simples acúmulo provoca a morte por uma alteração genética pequena. E essa cascata é progressiva. Alterações genéticas simples promovem o desequilíbrio total da célula motor. Então, nós temos desenvolvimento de alguns fatores principais. Desequilíbrio oxidativo por entrada de cálcio. Acúmulo de cálcio e fragmentos oxidativos com estresse celular. Uma resposta autoimune prolongada, porque você acumula qualquer proteína que esteja errada dentro da célula, é como se a gente tivesse alguma coisa mutante. Nosso sistema autoimune, uma proteína errada, porque o metabolismo do RNA não funciona, eu falo, opa, vou tirar essa coisa errada do meu corpo, vou matar esse neurônio que está errado, e aumenta a lesão para o neurônio do lado, e mata o neurônio motor do outro, e mata mais neurônio motor, então o sistema imune está autorreativo, e a doença se prolonga. E com certeza esses agregados vão aumentar e vão piorar a doença. E isso já tem sido observado para as formas genéticas e provado nos ratos. Ratos mutantes para a C9orf, que é a forma mais comum, para o transporte axonal, que é importante, para a doença do VAP-B, para a forma familiar AUCIN, para a TDP-43, que é aquela proteína, para a doença FUS, para a SOD. Qual que é a importância desses ratos? Qual que é a importância desses ratos mutantes? Né? Por quê? Esses modelos mutantes? Para a gente poder ter um mecanismo de como atacar ou descobrir uma droga ou mecanismo protetor para eliminar essas proteínas do organismo. Esses trabalhos são muito importantes. Por exemplo, a C9orf é a forma mais comum. Ela representa 40% das familiares e 6% das formas esporádicas, né? E ela tem muita alteração cognitiva e a doença começa por uma forma bulbar na forma mais frequente. E a gente tem, na verdade, os cientistas, esse é o alvo do que mais se pesquisa hoje sobre o mecanismo de causa da doença. Ela pode promover a doença por quê? Porque ela, na verdade, essa doença é uma expansão, em vez da formação de um DNA normal, existe uma expansão dos pares de base. Na verdade, o DNA fica aumentado e o RNA vai estar alterado também. Então, nesse RNA aumentado, você pode provocar uma perda da própria representatividade desse RNA aumentado. O que vai acontecer? Você não vai formar proteína nenhuma,
e essa não formação de proteína pode representar um dano para o próprio funcionamento do neurônio, ou você pode formar uma proteína, sequestrar essa proteína e alterar a própria função da célula, ou você pode formar proteínas extremamente tóxicas. 3 funções dentro dessa forma familiar. Isso parece extremamente complicado, né? Parece extremamente complicado, e aí nós temos mecanismo 1, 2 e 3. Poxa, mas será que tem 3 mecanismos dentro de uma forma familiar? Parece uma loucura. Tá aí, pois é, aí que fica difícil a gente tentar tratar uma forma mais frequente. Só que, além de tudo isso, se você aumenta uma proteína que não tem função, você pode provocar o quê? Alterações de outras proteínas. E aí, estimular o retículo endoplasmático a funcionar menos ainda. Nessas formas familiares, o mecanismo mais tóxico, vamos voltar aqui, eles têm descoberto que assim, dentro do citoplasma da célula, você acumulou essa proteína tóxica nessa forma C9orf, e eles têm descoberto que o núcleo da célula e o citoplasma da célula passam a não funcionar direito. Então você começa a acumular muitos grânulos tóxicos. E por acumular esses grânulos tóxicos, é através desse mecanismo que a gente chama de G4C2, e aqui está uma coloração que mostra esses grânulos tóxicos acumulados, a gente pode marcar a granulação tóxica e a gente pode marcar essas proteínas que formam erradas através desse C9-HUNT. Esse C9-HUNT é uma coloração que a gente consegue fazer diagnóstico precoce até através do líquor, e é um diagnóstico precoce para as formas familiares. Isso é ciência, isso é para diagnóstico precoce de forma familiar. Aí vocês vão perguntar para mim, doutor, por que nós precisamos saber se eu tenho a forma familiar C9orf, que representa 40% das formas familiares e 6% das formas esporádicas? Qual a representatividade disso? Qual o mecanismo disso? A doutora Cari vai falar adiante para vocês, mas esse é um potencial alvo terapêutico hoje para a esclerose lateral amiotrófica. É significante e os alvos de estudo estão aí. Né? Vamos lá para frente. E aqui, como eu falei para vocês, do transporte do núcleo do citoplasma é um mecanismo de estudo. Falar para vocês, hoje, a forma familiar e esporádica, existe também uma diferença com relação ao C9orf. Se a gente for marcar o grânulo desse C9orf, ele está marcado no núcleo, no citoplasma. E principalmente, com essa forma familiar, a gente descobriu que a esclerose lateral amiotrófica passa a não ser uma doença exclusivamente da área motora, né? A gente tem marcação desse grânulo em outros locais, por exemplo, em região olfatória, em região do hipocampo de memória, provocando um quadro demencial associado, e em região cerebelar, mudando o equilíbrio. Então, alguns pacientes têm surgido para a gente com queixas diferentes, né? Com queixas de alteração cerebelar, com queixas olfatórias. Isso tem abrido uma pista bastante importante para o diagnóstico da forma familiar. E aqui é uma marcação normal na medula espinhal, e aqui é uma marcação do C9orf expandido com repetição. E aqui é uma marcação com alterações de ressonância, e esse aqui é a região do cerebelo, em pacientes que têm essa forma familiar, com alguma mudança já característica. E aqui eu vou falar adiante para vocês, mas assim, se torna cada vez mais importante a ideia de que eu tenho a forma familiar da doença, ou eu posso ter o desenvolvimento da doença de forma progressiva, desde que eu perca a homeostase ou o desequilíbrio das proteínas internas do meu neurônio. Esse é o principal mecanismo envolvido hoje com a produção ou com a estabilização e a evolução da doença. Essa é a marcação. Vamos lá para frente. Tá mesmo? Aqui é de novo a marcação. Bom, a ubiquinina Q2. A ubiquinina Q2
se discutiu pouco desse congresso, mas eu deixei aqui para marcar de uma forma importante. A ubiquinina Q2 é outra proteína que representa mais ou menos 2% das formas familiares. Normalmente, ela é uma doença que se marca, que está junto com o C9-ORF, junto com a TDP-43, mas ela marca em duas fases diferentes da doença. Ou início muito jovem, ou adulto da fase acima de 70 anos. E normalmente o quadro de alteração comportamental apresenta também nessa doença. É importante a gente observar que é perda do controle da estabilização e do metabolismo de proteína também. E a TDP-43 são os agregados alfa-acidonucleínas parecidos com o que a gente encontra nas demências frontotemporais. Por que eu coloquei isso? Porque a gente mostra uma agregação também nessa alteração de poro de membrana. Existe uma alteração, existe a transcrição, o RNA, só que no processamento do RNA e na passagem nós temos uma agregação de proteína dentro do núcleo e essa agregação também vai para o citoplasma da célula. Mais uma vez falando para vocês e observando que forma proteína errada dentro do núcleo, forma proteína errada no citoplasma, e que vai acontecer? O mesmo acontecimento que eu mostrei para vocês anteriormente. Estresse, onde tem que metabolizar a proteína, para a mitocôndria, para o transporte do axônio, e a doença começa a galopar. Né? Essa outra forma de doença também, que é a FUS, que acontece uma ubiquinização do DNA e o RNA, existe uma disfunção no neurônio motor inferior. Acontece um mecanismo parecido no núcleo e as enzimas proteossômicas ficam acumuladas. Tem relação com o TDP-43 e aí existe um descontrole da função endossomal, o acúmulo dessas proteínas, e a gente perde um controle de tirar as proteínas dentro do neurônio e mandá-la embora. A doença também começa a desagregar. Os mecanismos são os mesmos. Só que no mecanismo da TDP-43, da VCP, olha que interessante. Existe um negócio que a gente chama prion. Esse mecanismo prion-like. Prion é como se fosse a doença da vaca louca, né? Aquela doença da vaca louca. O mecanismo é assim: existe um estresse contra a proteína agregada dentro do neurônio. O organismo vai reagir. Existe uma lesão das proteínas internas, uma lesão de um mecanismo reacional contra as proteínas agregadas no neurônio. Só que uma vez esse mecanismo agindo contra esses estresses acumulados por defeito do RNA, do metabolismo do RNA, esse estresse vai começar a se expandir para os outros neurônios. Há uma expansão progressiva sem controle. É um mecanismo prion-like. Tá? Esse acontece muito, principalmente no TDP-43, no VCP e na SOD1. No C9-ORF, esse mecanismo não foi muito bem estabelecido. Então os neurônios começam a desagregar progressivamente. Tanto que a doença do cromossomo C9-ORF, essa doença de forma familiar, tem uma evolução lenta. Enquanto esses outros mecanismos não têm uma evolução tão lenta assim, a doença tem uma evolução mais rápida. Por quê? Porque esse mecanismo não é tão controlado, a gente não tem uma proteção muito bem estabelecida. Parece que a mecanismo protetor e desagregação é muito maior. Bom, aqui falando do mecanismo prion-like, aqui falando para vocês dos estresses induzidos por essas proteínas, e falando do mecanismo da VCP, que é principalmente relacionado à ubiquitina, a essa proteína P62, e essa VCP é uma doença interessante. É uma forma de esclerose lateral amiotrófica que agrega 3 doenças no mesmo alteração de DNA. É a doença de Paget, a miosite por corpúsculos de inclusão e a esclerose lateral amiotrófica. Não necessariamente você apresenta as 3 doenças. Às vezes uma família pode apresentar só a doença de Paget, que é uma doença do metabolismo ósseo. Às vezes a pessoa apresenta uma miopatia e às vezes a mesma família apresenta a esclerose lateral amiotrófica. Lembrando então para vocês que a gente pode ter no mesmo neurônio motor uma alteração da TDP-43
por perda de função e ganho de toxicidade do RNA. Pode ter uma doença que é a FUS, que representa menos de 1%, por perda de função e toxicidade do RNA e acúmulo de proteínas. A SOD1 pode também estar presente. O ganho de toxicidade representa 10%, e a forma de sinoviórfico, forma familiar, que pode representar 10% também dentro do neurônio motor e formação proteica. Todas essas alterações hoje estão relacionadas com interação do bioquitina e todas relacionadas à alteração do metabolismo do RNA. Um outro trabalho interessante apresentado aqui, por que não estudar, se tem tanta agregação, por que não estudar os grânulos dentro do neurônio, de forma imunorreacional? E esses grânulos têm sido estudados através dessa forma reativa HNRPA1, o estresse grânulos provocando mutações. E realmente eles estão relacionando esse estresse granular como componente reacional da doença. Parece que existe um link entre a produção de grânulos, quanto maior a produção de grânulos imunorreativos, com o desenvolvimento de doenças específicas, ou a característica de grânulos com as formas familiares e a relação com o tipo específico da doença. É um trabalho interessante que eles mostraram, e os links genéticos com a conformação dos grânulos intracelulares. Isso pode ajudar a gente no mecanismo de doença ou com um subtipo de doença na forma familiar. E aqui os modelos genômicos que a gente estão desenvolvendo para os determinados tipos de doença, que servir de arcabouço para a gente testar realmente qual a droga específica. E hoje a gente tem, na verdade, a doença do neurônio motor, o tipo de esclerose lateral amiotrófica, vai ter que ter um perfil de tratamento de acordo com forma familiar. Isso vai funcionar, e a gente sabe que, por exemplo, nesse local em que se fazem modelos genéticos específicos, nós temos mais ou menos uns 400 diferentes modelos de rígidos. Por exemplo, mecanismos específicos, né? O modelo de SOD1, o Rober, o modelo de FUS, modelo de TDP43, são modelos específicos de camundongos, em que você testa especificamente o modelo de doença. Isso é muito mais fidedigno para você testar uma terapia, do que você testar, por exemplo, o modelo SOD1, só que você testava terapias de uma forma diferente de doença e que você não tinha característica nenhuma para ter um modelo específico etiopatogênico. Uma outra coisa interessante que foi apresentada no congresso foi por esse cientista, que é o Paul Cox. O doutor Akaio, acho que vai comentar um pouquinho dele também. Ele estudou a estrutura química e a presença de um aminoácido, a beta-alanina metilaspartato, que é um aminoácido que é tóxico para as células nervosas, muito presente numa planta chamada cicádia, comum nas Ilhas Guam, comum nessas plantas, que na verdade ganha biomagnetização, magnetização é o nome, biomagnificência pelas algas cianofícias, e aumenta o seu potencial de toxicidade quando consumido para o sistema nervoso central, produzindo lesão nas células nervosas. O que ele causa, novamente, é um estresse de grânulos no sistema nervoso central, ativação de células microgliais e morte do neurônio. Neurônios motores e neurônios do sistema nervoso central. Na verdade, existe um catabolismo, ingestão e alteração na síntese proteica. O que nós temos é a formação de grânulos, na verdade, compúsculos beta-amiloide e compúsculos neurofibrilares. Né? E essas placas beta-amiloides, elas não ocorrem em animais, elas ocorrem em alguns depósitos, ocorrem em alguns animais e não ocorrem na maioria dos animais, lêmures, gorilas e chimpanzés. E foi feita uma pesquisa utilizando esse aminoácido puro e aminoácido associado a alguns complementos, usando essa beta-alanina metilaspartato, consumindo da cicádia com alguns aminoácidos, com alguns resultados bons. Sabendo que essa planta está presente nos estuários de algas e a gente consome muito, isso pode ser um trigger, um ativador da doença, e está muito presente nas Ilhas Guam, em que a doença tem uma incidência de 100 para 100 mil,
essa pesquisa é bastante interessante para o nosso tratamento, para evitar o nosso consumo proteico. Com o aminoácido limpando isso. A doutora Cali vai falar mais adiante sobre o fenômeno antipatogênico. Estou ouvindo? Agora sim. Eu estou falando assim, é importante saber disso, que essa pesquisa mostrou que consumir um aminoácido que é bastante tóxico. Foi feita uma pesquisa em animais em que a gente acumula na verdade, um grânulo que é bastante tóxico para o sistema nervoso central, que é a placa beta-amiloide, e o corpúsculo neurofibrilar, que é a marca para a doença de Alzheimer, tá? Em alguns neurônios. E esse consumo aqui, você vê aqui um placebo, aqui o acúmulo de DMA cheio de corpúsculos, né? E aqui o uso de aminoácido, que de uma hora associou esse aminoácido, que é a serina. E, na verdade, o acúmulo foi muito menor. Essa pesquisa foi feita em um tipo de macaco, né? E aqui você vê esse corpúsculo presente. E essa pesquisa foi satisfatória em diminuir esse corpúsculo. É importante essa pesquisa, porque foi feita em um grupo, né, de primatas que é semelhante, mais ou menos semelhante com a raça humana. E a gente está consumindo, assim, esse aminoácido está presente aí na natureza para consumo em estuários de rios, de mares, e já foi comprovado na presença de peixes da nossa alimentação normal, e pode ser um trigger associado à doença, o desenvolvimento da doença. Essa pesquisa foi bastante importante para a gente, com um mecanismo deflagrador da doença. Então a mensagem que eu tenho que passar para vocês, gente, é que as proteínas, o mecanismo genético, é onde a gente estuda mais, são o principal mecanismo deflagrador da doença, né? O equilíbrio das formas, principalmente das formas genéticas, a homeostase das proteínas e a alteração do RNA continua sendo o principal mecanismo deflagrador, e o equilíbrio das proteínas orgânicas são o que fazem a doença acelerar ou causar a doença ou acúmulo atualmente. Talvez a intervenção dentro desses mecanismos proteicos resultem hoje no equilíbrio no desenvolvimento da doença. O equilíbrio e o controle daqueles 4 mecanismos principais, do equilíbrio da função mitocondrial, o equilíbrio da agregação proteica, o equilíbrio da entrada de cálcio e acúmulo de radicais livres e a melhora do metabolismo oxidativo intracelular, estão na chave no equilíbrio do desenvolvimento da doença. E os fatores externos, a gente teve a surpresa com relação a esse trabalho, ainda estão aí por vir, e estudar mais a interação desses mecanismos com o próprio desenvolvimento do nosso RNA e o nosso código genético, para descobrir mais sobre a etiopatogenia da doença. Tudo bem? Lembrando que a SOD também faz parte de tudo isso, com o metabolismo oxidativo. Como último, é um trabalho bastante interessante também. Um cientista tentou levar, através de uma proteína específica, um pouco mais de cobre dentro da SOD, que é uma forma familiar. Um modelo murino. Ele só fez isso aqui. Na verdade, o trabalho dele, ele utilizou um mecanismo, na verdade, um aceptor de cálcio em ratos, e utilizou esse aceptor de cobre em ratos, e utilizou esse trabalho para tentando aumentar a sobrevida em ratos, melhorando um pouco o funcionamento do SOD, utilizando não o próprio cobre, mas um mecanismo que levava um pouco mais de cobre dentro dos ratos. E usou esse, na verdade, o mecanismo é esse CCS, esse SOD1, o mecanismo, esse foi do approach com esse CU-ATSM, para aumentar a sobrevida. Ele, nos trabalhos, ele conseguiu uma curva muito importante, porque ele aumentou a sobrevida em ratos mais ou menos 680 dias. É um modelo científico importante. Talvez ele melhore o metabolismo oxidativo do SOD. Esse trabalho vai ter que ser expandido, mas é um trabalho importante. Parece que facilitando a entrada do cobre dentro da célula através de um aceptor, do próprio metabolismo do cobre dentro do SOD, você melhora a sobrevida e melhora o funcionamento do SOD e o próprio metabolismo oxidativo dentro do neurônio. É um trabalho científico, eu acho que tem validade e um estudo melhor, um mecanismo ortomolecular importante.
Essa é a curva de metabolismo. Esses são os ratos. O rato que desenvolve a doença, que é o G93A. E essa é a expressão com o uso do cobre, do aceptor de cobre intracelular, melhorando a sobrevida do rato. Eu acho que é um ganho significativo. Bom, esse é o que eu tinha que falar. É um pouco complicado, não é uma aula tão fácil, mas eu tentei passar da melhor forma possível para vocês. Muito obrigado, viu?